nosso muito boa noite, bem-vindo ao Conexão Angola no seu canal de notícias na televisão pública de Angola, 6 de setembro do ano 2025. No entanto, o mundo volta a viver momentos de tensão geopolítica, olhar para o contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e claramente a situação no Médio Oriente e, de alguma forma geral, olhar também para a afirmação militar da China. De resto, são assuntos que hão de dominar a abordagem temática e a reflexão que se impõe hoje no Conexão Angola na televisão pública de Angola. No entanto, os nossos habituais convidados, a quem saúdo, Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, Suécia. Muito boa noite e bem-vindo ao Conexão Angola. Boa noite também ao professor Almeida Henriques e a você assistindo ao Conexão Angola. É um prazer estar aqui de volta. Pois começamos inicialmente aqui a olhar para a situação na Rússia e a guerra entre a Ucrânia. No entanto, este contexto que se impõe aqui em gesto de introdução, a guerra na Ucrânia entrou numa fase em que as ameaças verbais e também os movimentos diplomáticos têm tanto peso quanto as batalhas no terreno. No entanto, Putin ameaça diretamente o Ocidente. Macron põe, digamos, uma força internacional. A União Europeia também prepara para um novo pacote de sanções. Aqui a grande questão que se impõe: até onde pode escalar este conflito? No entanto, gostava de ouvir o parecer de Wellington Calazans quanto a esta situação. Olha, Luiz, primeiro que essa coisa de que a Rússia ameaça a Europa, isso é um fantasma que foi criado aqui por esses chamados líderes europeus, né? Temos que chamar assim, que precisam alimentar este fantasma de que a Ucrânia será invadida e depois toda a Europa será invadida. Então, isto é uma propaganda, faz parte de um processo de vitimização da Europa e de demonização da Rússia. Não existe nenhuma intenção, nem necessidade da Rússia invadir países europeus. A Rússia sequer tem população para tamanha ousadia e sabe disso, conhece as limitações e as pretensões não são de expansão para outros países. A questão da Ucrânia foi o descumprimento dos acordos de Minsk que provocaram tudo isso, culpa dos europeus que hoje são apresentados aí pela imprensa europeia, ocidental de modo geral, como vítimas de algo que a Rússia tenha feito de errado, quando basta ter mais que 2 neurônios para saber que a verdade não é essa. Então, enquanto o Ocidente fica aí fingindo que é vítima e, ao mesmo tempo, prometendo arma, apoio e agora até exército, Macron promete o que ele não vai cumprir. Ele não tem apoio interno para entrar numa guerra com tropas francesas. Macron não tem dinheiro, Macron não tem sequer sustentação política para tal passo. Por isso, tudo isso aí é a pretensão de parecer ser grande quando a realidade é completamente oposta. A verdade é que o Ocidente insiste nessa abordagem que é baseada em sanções e também no apoio militar à Ucrânia e fica fazendo advertências a Vladimir Putin, mas praticamente falando sozinho, né? Porque nós não vemos o Vladimir Putin falar sobre eles. Então, acho que é uma necessidade imperativa destes líderes frágeis, débeis da Europa, de chamar a atenção de Putin de que eles existem. É uma situação extremamente constrangedora, porque a Europa não tem uma condição de apoiar a Ucrânia sem que os Estados Unidos ofereçam apoio. Os Estados Unidos querem vender armas à Ucrânia para que os europeus paguem. Os Estados Unidos não têm as armas, a Ucrânia não tem o exército e os europeus não têm o dinheiro. Então, a Rússia sabe que está com ampla vantagem, não apenas no campo de batalha, como também em qualquer tipo de tratativa para acordo de cessar-fogo. É uma situação que já era prevista por todos nós. Essa guerra é uma teimosia do Ocidente, que deveria admitir a incapacidade de reverter a situação, não deveria fechar todas as portas ao diálogo, como tem procurado fazer.
porque precisa e vai precisar ainda muito mais da Rússia, especialmente de combustíveis, né, gás em especial, para poder recomeçar e não perder toda a sua capacidade produtiva e toda a sua capacidade de autossustentação. É uma situação em que o presidente russo, Vladimir Putin, já reiterou de forma inequívoca que a presença de tropas estrangeiras no território ucraniano será considerada um alvo legítimo para operações militares da Rússia, é assim que ele chama a guerra. Essa declaração, ela ocorre exatamente depois desta reunião em Paris, onde 26 países se comprometeram a intensificar o apoio à Ucrânia, incluindo o fornecimento de armas de longo alcance, mas que eles não possuem. O Wellington fala em um fantasma, traz aqui essa perspectiva de que seja um fantasma, mas é no sentido de que estamos diante de um aviso real ou uma estratégia, no entanto, a olhar para esse contexto? Não, o que acontece é o fantasma. Por que eu chamo de fantasma? Porque não é de hoje que dizem que a Rússia vai invadir. Essa situação é desde a antiga União Soviética, né? Já contei aqui a história bem pessoal, bem peculiar, de uma senhora conhecida minha aqui da Suécia, que nasceu e se criou na fronteira entre Suécia e Finlândia, e ela disse que cresceu ouvindo que todos os dias que os russos iriam invadir. E ela tem essa frase até hoje na cabeça dela. Eu perguntei se ela tinha medo. Ela falou que desde pequena, aí ficou adolescente, começou a se maquiar, passando batom, esperando os russos, mas eles nunca chegaram. Então, é a mesma coisa hoje. Não vai ter invasão russa, porque a Rússia não tem população para sair invadindo todos os países europeus. Isso é até do ponto de vista intelectual improvável, né? Então, esse tipo de situação é criada, Luiz, para manter as populações dos países membros da NATO, em especial, em pânico, para justificar a necessidade de um investimento numa defesa que não defende, porque as armas são obsoletas, e também gastando o dinheiro que poderia ser destinado a educação, pesquisa científica, bem-estar social, e, enquanto isso, ficam gastando em uma espécie de apoio à Ucrânia, que é como se fosse um buraco sem fim, porque não vai haver a reversão do quadro, e por isso esse fantasma é contado todos os dias para manter as pessoas no entretenimento. Estávamos de ouvir quer o parecer do Wellington, como também do Dr. Almeida Henriques, a olhar para o que se tem fotografado quanto aos países a nível do continente africano. Há quem diga que estes países a nível da África têm estado na bancada como meros espectadores, neste sentido. Até que ponto, ou que custo diplomático é que esta política de neutralidade aos países africanos quanto a este conflito pode ter, Wellington? Ajuda-nos a compreender. Os países africanos estão corretos, eles não são parte do conflito, não precisam ser, mas eles estão mais disputados do que nunca, só que dessa vez disputados não pela exploração, como os franceses, ingleses costumam fazer, desta vez com a necessidade de apresentar propostas, porque existem concorrentes, esses concorrentes são a Rússia, são a China, a Índia, que querem entrar forte no continente africano, marcar presença e estabelecer parcerias que sejam vantajosas para as partes envolvidas, e não apenas a exploração habitual e histórica como conhecemos. O Ocidente não sabe praticar esse tipo de parceria, vai tentar buscar sabotagens diversas, promoção de primaveras, derrubar governos para tentar legitimar governos frágeis e que sejam completamente entreguistas, mas eu acredito que terá muito mais dificuldade do que teve há pouco mais de 10 anos. O cenário para o continente africano é extremamente favorável, porque a disputa global é por commodity,
continente africano dispõe de recursos diversos, existe uma população jovem que não existe na Europa, então, questão de mão de obra também favorece ao continente africano, e, com isso, o investimento necessário em formação de quadros e etc. Nenhuma parceria vai ser mais só para exploração de mão de obra barata, vai ter que ser também a qualificação. Estas sanções não vão afetar diretamente o continente? Não vão. E também discordo da informação que deram a você aí sobre o declínio da economia russa, porque está substituindo o mercado europeu pelo mercado chinês e pelo mercado indiano. Isso é uma coisa de mais de 1/3 da população do planeta. Então não existe nenhuma... A mesma imprensa que diz que a Rússia vai ter decréscimo na economia, que disse que a Rússia iria quebrar em 3 meses. Aqui disse durante 18 anos que iria haver uma bolha imobiliária da China. Você deve recordar disso. Foram 18 anos repetindo uma mentira. E depois o que vimos foi uma China totalmente estruturada do ponto de vista de infraestruturas e investimento em educação e ciência e tecnologia, dando resposta do que é uma verdadeira bolha, mas uma bolha de prosperidade. Então o continente africano dispõe dos recursos que os europeus não possuem, que os chineses precisam, que os russos precisam, e por isso o continente africano vai ser disputado, mas de uma maneira não mais como aquela que vimos até bem pouco tempo. Vai ter que respeitar cada país para que os benefícios também fiquem naquele país que possui os seus recursos. Temos para o Médio Oriente o facto de que o cenário é igualmente delicado, a olhar para o Israel, que enfrenta críticas internacionais. No entanto, os Estados Unidos da América estão a sancionar associações palestinianas e aqui o equilíbrio entre a segurança, a diplomacia e também os direitos humanos volta, no entanto, no centro das discussões. Wellington de Calazans, Israel está, no seu entender, a perder, digamos, terreno diplomático ao descredibilizar a diplomacia, no entanto, ocidental? Com certeza. Israel desmoralizou, humilhou, destruiu as Nações Unidas. Agora precisa urgente de uma reforma. Também o Conselho de Segurança, né? Tribunal de Justiça também, os tribunais internacionais de justiça, todos completamente sem nenhum tipo de moral para qualquer tipo de ação contra qualquer outro país. E antes de entrar profundamente na questão de Israel, dizer que ao punir organizações da Palestina, Donald Trump mostra que ele é um presidente fantoche dos Estados Unidos, controlado pelo lobby sionista. Por quê? Porque ele não tem poder de dizer não. O povo norte-americano não quer mais o apoio a Israel. Inclusive, os inquéritos de opinião pública que são difundidos, quando são algum percentual de simpatia a Israel ainda difundido, é porque são controlados também por esse mesmo lobby. Mas o sentimento de revolta interno, ele é muito grande. E Donald Trump não governa para o seu próprio povo, nem para os interesses dos Estados Unidos, quando ele defende os interesses de Israel num genocídio. Porque a imagem dos Estados Unidos também está junta, deste tipo de episódio. Por isso, Luiz, nós vemos que Israel tem a propaganda, mas tem o ódio contra ele. É o mundo inteiro. Hoje, aqui, nesse momento em que nós estamos falando, acontece nas ruas das 2 principais cidades da Suécia, Estocolmo e Gotemburgo, manifestações gigantescas de repúdio a Israel e de apoio à Palestina. E isso acontece em todos os países, aqui da Europa praticamente. Significa que não é só uma questão de simpatia diplomática, de se Israel isso ou aquilo. Israel pratica um genocídio e o povo de todo mundo cansou. O povo de todo mundo cansou de Israel, cansou de Benjamin Netanyahu. Não existe mais ambiente para sustentar um genocídio, uma limpeza étnica. Por isso, os organismos internacionais estão desmoralizados, estão destruídos por causa dessa blindagem a Israel, de um Ocidente decadente,
decadente do ponto de vista econômico, tecnológico e agora moral. O apoio a Israel é a consolidação da decadência moral de um país. Fica difícil manter os sinais da mediação, esta tensão. Mas como é que os Estados Unidos serão mediadores de alguma coisa se é ele quem sustenta Israel com armas, com mentiras, com propaganda e com essa blindagem no Conselho de Segurança? Não é? Então não existe nenhuma possibilidade de isenção dos Estados Unidos em algo que ele é coautor. A China, inclusive, manifestou muito claramente que os Estados Unidos da América têm coautoria no genocídio, e ninguém pode negar isso. Isso é uma realidade. Então, Luiz, eu busco termos extremamente simples para questões complexas, porque enquanto nós estamos aqui falando, crianças estão morrendo à fome, mulheres estão morrendo à fome, idosos estão morrendo à fome, a comida sendo utilizada como arma de guerra. Não podemos normalizar isso. Então Israel não tem moral para absolutamente nada, não é? É uma situação de repúdio internacional e que vai pagar caro por muito tempo por causa disso. Wellington Calazans, fala-se em inação da própria comunidade internacional. A olhar para esta situação em Gaza, a catástrofe alimentar denunciada pela Organização Mundial da Saúde, é responsabilidade de Israel ou há aqui um outro parecer? Total de Israel. Né? Mas a culpa é da comunidade internacional. A culpa porque até discutir Estado da Palestina a essa altura, quando a urgência é o cessar-fogo, é uma maneira de colaborar para que Israel continue o avanço e conclua o seu serviço sujo de limpeza étnica e de destruição total da Palestina. Então, estamos aqui vendo quando aconteceu aquele episódio do 7 de outubro, né, eu fui o primeiro analista a ser convidado aqui no canal TPA Notícias, porque foram minutos depois a fazer o comentário. E eu fiz 2 alertas naquele momento. Eu falei, primeiro, o Hamas é uma criação de Israel, então temos que olhar com algum cuidado até que ponto esse ataque ele não sirva para justificar uma reação implacável contra o povo da Palestina. E vimos que isso aconteceu. Ponto número 2, eu deixei muito claro que não descarte a possibilidade desse ataque ter a participação de forças de Israel contra o seu próprio povo para justificar todos os atos posteriores. Foi o meu comentário no dia 7. Por isso, Luiz, estamos vendo que isso tudo foi um grande projeto. Um projeto de, primeiro, vitimização. Você deve recordar que os governantes europeus faziam filas todos os dias, iam lá e falavam a mesma coisa. Estou aqui para defender o direito de Israel se defender. Se defender de quem e contra quem, não é? Por isso, tentaram designar crianças, idosos e mulheres da Palestina como terroristas para que as suas mortes não produzissem comoção internacional. Só que as redes sociais, elas se servem para alienar e manipular povos, ela também serve para a partilha de imagens, fotos e informações em tempo real. E quando qualquer pessoa que tenha coração vê crianças naquele sofrimento, mulheres naquele sofrimento, idosos naquele sofrimento, não há como defender Israel. Então, esses governantes cínicos que foram falar sobre o direito de Israel se defender, estão falando sozinhos, não estão falando sequer para os seus próprios povos, respectivamente, cada um do seu país. Hoje a imprensa tem um papel decisivo, não é? A imprensa abandonou o jornalismo desde a Ucrânia, né? Faz propaganda, não é? Porque a guerra de Israel, de certa forma, é a extensão do mesmo perfil de guerra da Ucrânia. Como as mentiras que são contadas para justificar a existência de uma guerra. A imprensa mente todos os dias para justificar a permanência de uma guerra.
essa mesma imprensa que mente todos os dias para normalizar a morte de crianças e mulheres e idosos para justificar os atos de Israel. Então, estamos vendo aqui uma imprensa que briga contra as imagens, briga contra tudo que é real e que é facilmente comprovado, tanto que um dos esportes preferidos de Benjamin Netanyahu é matar jornalistas, são 250, não é? E por quê? Porque jornalista que ousa falar a verdade, ele manda matar. E isso sequer é tema de greve de jornalistas na Europa, que se dizem tão solidários e etc. É absurdo o que nós estamos testemunhando. É uma vergonha o que nós estamos testemunhando, Luiz. O poder econômico a sobrepor outros. O poder econômico a sobrepor todos os outros. E os valores morais, éticos, os valores humanos, né, humanitários e os valores humanos mesmo, propriamente ditos, eles foram abandonados. Estamos aqui falando de uma barbárie que é estilizada através de uma propaganda que deveria ser jornalismo condenando um genocídio. É uma situação que envergonha todos nós. E, felizmente, estamos aqui num canal que tem a possibilidade de promover esse tipo de abertura. Eu estive mês passado em Portugal e pessoas da imprensa de Portugal com as quais eu conversei falaram, destacaram esse papel de independência que nós temos aqui na TPA, de poder falar sobre o que realmente está acontecendo na Ucrânia e o que realmente está acontecendo em Israel. Então, é louvável esse trabalho e eu assim, sinto muito orgulho de fazer parte disso, porque a nossa imagem não estará atrelada a algo tão sujo que a história está escrevendo no início desse século. Certo, vamos continuar aqui a sustentar a nossa reflexão e gostávamos de ouvir, já para finalizar este ponto, Wellington Calazans, enquanto jornalista também, neste sentido, estávamos aqui a olhar para o papel da imprensa, que acaba por ser decisivo neste contexto, apesar dos pesares, e nós temos a nota da Associated Press que mostra um outro cenário de contestação quanto à morte do jornalista. Gostávamos de ouvir de forma muito telegráfica para passarmos já ao outro ponto de análise. Olha, faleceram os jornalistas que eram contratados como freelancer pela Associated Press e estavam fazendo serviço há pouco mais de 2 semanas, e também da Reuters. E isto produziu toda esta revolta de ambas empresas. Por que isso agora? Como falei, são 250 jornalistas, não é? E esse tipo de reação deveria ter vindo no começo, com os primeiros jornalistas da Al Jazeera, porque jornalista não importa a televisão que ele trabalha, ele está cumprindo o trabalho dele de fazer a cobertura jornalística. Essa comoção seletiva, essa revolta seletiva da Associated Press e também da Reuters, isso é ainda mais desmotivador, Luiz, porque não são apenas os jornalistas deles que são importantes, todos os 250 que morreram são importantes. Pois, muito obrigado, Wellington. Gostávamos de ouvir também o parecer do Wellington Calazans. Wellington, podemos aqui trazer a afirmação de que contra factos não há argumento, ou há um outro lado da moeda? O poderio militar a nível do mundo está com a China ou nem por isto? Está também com a China, não é? Não está apenas com a China, mas a China deu uma demonstração de força que é dissuasiva. A China apresentou uma tríade nuclear invejável. O desfile, eu reforço aí as palavras do professor Almeida Henriques, e ele falou que foi o maior da história da China. Eu diria que foi o maior desfile militar da história, né? Ponto. Nenhum outro país na história conseguiu fazer algo parecido com o que vimos essa semana. Isto levanta a panela de pressão de Donald Trump? Não, isso faz com que a China não precise mais dizer o que ela é. Na verdade, ela nunca precisou. Ela mostrou o que ela é. A discrepância entre falar muito, que é o caso de Donald Trump, e apresentar pouco, é exatamente essa entre China e Estados Unidos.
Os chineses falam muito menos e apresentam muito mais resultado. A China continua a trajetória de desenvolvimento e tem reafirmado seu compromisso com a paz global e a cooperação internacional baseada no respeito mútuo. Ninguém ouviu aqui, depois de uma exposição de equipamentos bélicos como vimos, qualquer tipo de discurso chinês de dizer que agora todos vão ter que nos respeitar, agora nós somos o maior. Não houve isso. Foram as palavras que o professor Almeida Henriques reproduziu aí na íntegra. É um momento entre guerra e paz, ou parcerias win-win, né, que são as ganha-ganha, ou soma zero. Mas não é uma posição paradoxal a olhar para esta demonstração de força numa altura em que também pede paz? Qual é o entendimento neste contexto? Pede força, no caso, apresenta esta força militar, mas também pede paz. Não, ela apresentou num contexto de desfile militar, 80 anos da vitória chinesa. Esse foi o objetivo do desfile. Apresentação de armas e de força, isso é comum. A Rússia fez isso recentemente no seu desfile, apresentando equipamentos bélicos também de última geração. Então, o que fica muito claro é que os chineses dizem, sem precisar de gritos e de propaganda, que possuem equipamentos bélicos que são extremamente vantajosos, né? E não se utilizou disso para impor nenhuma condição de ameaçar este ou aquele. Convidou todos para um mundo muito melhor. Tem sido assim, essa filosofia chinesa, ela continua aplicada e é muito interessante para a pacificação global. É muito importante que isso seja dito, porque a exibição de poderio militar chinês está longe de ser um gesto expansionista. Nós devemos compreender como um contexto de autodefesa e dissuasão, certo? Porque mostrar que tem as armas significa dizer eu estou totalmente preparado para qualquer um que tente me desafiar. Não quer dizer que eu vou atacar este ou aquele. É uma perspectiva diferente. Então, o discurso do presidente Xi Jinping, ele reiterou que a China é um defensor firme da paz mundial, e é uma verdade, não é? Isto é uma verdade incontestável, e que a cooperação não é uma ferramenta geopolítica, mas um caminho para a construção de um futuro compartilhado. Tem sido assim, a proposta da China tem sido assim a todo instante. Não há dois discursos da China. Até mesmo no caso da Ucrânia, a China a todo instante falou que defende a paz. A China a todo instante falou que quer ser moderadora para que o conflito chegue ao fim. Porque o ambiente que favorece a economia chinesa é o ambiente da paz. A China está preocupada em expansão comercial, não está preocupada em expansão cultural, que vai ocorrer, porque o próprio professor Almeida foi muito feliz quando ele fala que quem tem o poder econômico acaba por influenciar também na cultura dos outros. Isso é verdade, mas a China não está preocupada com isso. Ela internamente fortalece sua cultura, os seus valores, existe muita disciplina, existe ordem, porque para haver progresso é preciso haver ordem. Nós vimos uma China apresentar um desfile perfeito, ruas limpas, povo feliz, capacidade tecnológica. Tudo isso é um sentimento inquestionável de unidade nacional que é preciso existir para que projetos tão ousados do ponto de vista do crescimento, do desenvolvimento, possam ser de sucesso. Então, Luiz, foi um momento histórico de maneira positiva. Ninguém vai conseguir tirar o brilho daquela festa chinesa. A presença da Índia, através do primeiro-ministro Modi, consolida a participação de países ditos democráticos para quebrar aquela ideia de que só ditaduras estiveram presentes. Isso não é verdade, né? Países membros daqui da Europa também estiveram presentes, e isso significa que
a China não será isolada, não está isolada e não pretende implementar uma política de confronto com ninguém, mas está preparada para qualquer tipo de cenário, e isso ficou muito claro. Wellington Casanjos, que impacto para os países do sul global? Bem, o impacto é que boa parte já começa a ter a adesão do bloco BRICS, e isto significa estar ao lado de países fortes, né? A geografia da economia está mudada, né? Com China, Índia e Rússia, que também tem um pedaço asiático, né? Além dos outros países ali, criando blocos econômicos consistentes, parcerias diretas, bilaterais, nas próprias moedas, evitando a dependência do dólar, e também os países do chamado Sul Global, que eu não gosto muito da expressão, mas é assim que é chamado, eu vou seguindo, mas sempre dizendo que eu não concordo com essa expressão, que são beneficiários diretos do fortalecimento de uma economia alternativa ao que vimos até aqui, na unipolaridade, com o Ocidente ingerindo nos países, né, e tentando determinar quais as políticas devem ser adotadas a partir de uma percepção de que somente a cultura ocidental é válida como referência, inclusive com desrespeito a todas as outras culturas, coisa que não há nesta modalidade em que os países respeitam as soberanias mútuas e buscam a prosperidade através do fortalecimento comercial. Mas até onde, até onde é que vai esta confiança entre os três países já mencionados? É por sobrevivência. Essa confiança vai durar um século, pelo menos, porque a Índia hoje sabe que ela é melhor ser amiga da China do que dos Estados Unidos. Ficou claro isso, né? A Rússia, não precisa dizer, né, sobreviveu à guerra na Ucrânia exatamente pela possibilidade de destinar os seus commodities para a Índia, para a China, para o Irão. Por isso, são países que ficaram unidos pela dor, pela perseguição, pela tentativa de evitar o caos interno. E por isso eu vejo essas parcerias aí, não sei se por lealdade, por princípios e etc., mas pelo instinto de sobrevivência. Isso vai durar pelo menos um século, Luiz. Ao positivo e o negativo da semana, começo por si, o Wellington Calazans, qual é o seu positivo ou negativo da semana? Vou ser extremamente rápido, mas vou destacar dois positivos. O primeiro positivo, o desfile chinês, que foi uma referência para quem gosta de história e geopolítica, algo marcante e que será objeto de estudo por muito tempo. O outro positivo foi o discurso de abertura do presidente João Lourenço no evento sobre petróleo e gás em Angola, em que ele deixou muito claro aquilo que sempre foi defendido aqui por mim no Conexão Angola. Não por causa de mim, mas que eu fico feliz pela convergência, né, no pensamento, porque ele falou sobre a importância das novas energias, as chamadas energias limpas, mas sem abrir mão, né, das energias que Angola já domina e que possui com abundância. Então, isso foi muito inteligente, porque não há um corte de uma substituição imediata. Existe uma transição e ficou muito claro que Angola está madura para esse processo de transição energética. Acho muito bom. Negativo, a prática de Israel no Médio Oriente, com ênfase para Gaza, e isso será sempre negativo. Pois nós agradecemos Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, Suécia, Dr. Almeida Henriques, o nosso muito obrigado pela vossa presença. Boa noite, um grande abraço, professor Almeida, você, Luiz, e a você assistindo a Conexão Angola. Até a próxima semana. Pois é, o nosso fiel telespectador, por hora é tudo. A promessa é voltarmos dentro de 7 dias com a mesma perspectiva de mostrar o que se passa além fronteiras, sobre os principais assuntos que dominam a imprensa nacional e também internacional. Boa noite e fique bem.